Que eu separei para hoje é um tema que ele não é tão falado. Por quê? Porque quando você vai estudar a palavra, ou quando você vai estudar acerca de Jesus, a gente sempre parte da deidade de Jesus. Ou seja, a gente sempre trabalha a partir do Jesus que é divino. Não é? Jesus é Deus, Jesus é Deus, Jesus é Deus, e a gente sempre parte dessa premissa para a gente poder estudar, para a gente poder falar, e a gente, uma das marcas da nossa comunidade é falar da Trindade, é falar a partir da Trindade, é o que está acontecendo com os casais, é o que porque nós cremos na Trindade. E por isso que hoje eu queria falar sobre a humanidade de Jesus, que é um tema, às vezes, não tão falado. E que é um tema que custou muito caro à igreja. E quando a gente confunde, quando a gente não consegue enxergar, e aí eu vou usar alguns termos aqui, vocês vão ter aí esse negócio para anotar, pode anotar. Quando a gente não consegue enxergar Jesus na história, ou Jesus histórico, que foi o tempo do século XIX, século XVII, do século XVIII, do século XIX, quando a gente não enxerga o Jesus histórico, a gente perde muita coisa acerca de quem é Jesus, né? Porque ele está vivo até hoje. Ok? E aí eu separei. E aí ontem à noite eu tinha escrito essa partezinha aqui, só para a gente comentar e estudar hoje. Só que hoje eu acordei de manhã e falei, poxa vida, como é que a gente deixa de falar sobre outras coisas? Aí eu escrevi essa partezinha. E aí por isso que eu não sei se vai dar tempo. A de ontem à noite estava tudo no esquema. Quando eu acordei de manhã, eu acho que eu avacalhei o esquema todo. E eu vou partir, talvez acho que eu vou partir do de hoje de manhã, porque talvez seja um tema interessante para a gente entender. Algumas pessoas que andam comigo há mais tempo sabem, a gente estudou certa vez um período da história da igreja chamado patrística, e a gente vai rever isso mais tarde. E nesse movimento da patrística, acho que os canetões que estavam aqui, acho que sumiu. A verdade. E olha que eu tomei só café, tá? Mas é o André que fez. Então eu fiquei. E quando ele estava fazendo café, ele pôs o café, deixou derramar e tal. E eu falando, olha a Leila, tá? Acho que ela obrigou o André a fazer café. Eu acho que era a paparica dele hoje. Então a gente vai ver o nosso tema dessa manhã vai ser cristologia. E por que é importante a gente estudar cristologia? Porque a nossa fé, a fé cristã está baseada nesses ensinos. E dentro da cristologia, eu vou colocar o que a gente mais vê, essa palavra aqui, ó, é a soteriologia, que é o estudo da salvação. Só que tem uma outra parte que é importante para a gente ver, e a gente sempre vê o Jesus, a gente sempre vê de Jesus a deidade. Ou seja, que Jesus é Deus. Mas é importante a gente olhar para Jesus e enxergar a sua humanidade. Que Jesus foi o quê? Ou é, né? Porque está de hoje, Jesus é homem. Jesus é homem. E é interessante que todos os evangelistas vão trabalhar a humanidade de Jesus, mas João vai trabalhar esses dois aspectos de uma forma muito legal. Ele trabalha que Jesus é Deus, e em João nós vamos ter essas afirmações de Jesus como sendo Deus, e ele vai trabalhar a humanidade de Jesus. E são coisas que às vezes é difícil para a gente entender. Porque nós temos um problema muito grande, e principalmente principalmente nós evangélicos, essa palavra aqui, ó, nós temos um problema com essa palavra aqui, ó. Deixa eu ver se é assim que se escreve. Não sei se é assim que se escreve, mais ou menos, mas é assim que se lê. A sarx, que é essa palavra aqui é carne.
Nós temos um problema muito grande com a carne. Porque devido à leitura errada do texto bíblico, para nós, e aí essa mentalidade nossa é grega, não é judaica, para nós, eu sempre coloco que a carne é má. Então não é? A carne é fraca, a carne é má. Não, irmão, você está na carne. Apesar que eu gosto muito de churrasco. Mas, nossa, você está na carne. Então, de alguma forma, na nossa cabeça, carne tem um sinônimo de algo que é ruim. Não é? Eu lembro quando a gente começou com essa questão mais avolumada da dança da igreja, a partir da década de 90 para lá, estava nascendo nessa época, eu vi o pessoal me conta essas histórias e tal. E aí quando o pessoal começou a dançar na igreja, começou a ter os conjuntos de dançar, e um dos grandes expoentes desse no Brasil foi o próprio Ministério Diante do Trono, que inovou e colocou isso nos palcos. As comunidades já tinham começado com isso antes, mas o Diante do Trono ele expõe isso, de uma forma muito legal, porque ele estoura no Brasil todo. Tem gente, aí nos congressos o pessoal colocava algumas coisas que eram interessantes. Você falava, nunca vi isso, mas ok, vamos bater palma com o Igor ali, gente. Aí o que eu falo? Aí chegaram nos congressos, eu lembro que certa vez uma pessoa me pediu ajuda para escrever um tema, ela ia pregar sobre dança. Ela falou assim, eu queria falar sobre dança espiritual. Eu falei, eu não conheço isso. Mas essa onda pegou no nosso meio, não é? E eu acho que não é por maldade, por inocência. A pessoa falava assim, nossa, aquela pessoa dança no espírito. E eu ficava tentando imaginar uma pessoa dançando no espírito, tipo assim, um fantasma, um monstro. Eu falava, como que é dançar no espírito? Por quê? Porque na nossa cabeça, tudo que vem da carne é mal. Talvez não está consciente, mas lá no nosso consciente fala, não, fica tranquilo, tadinho. Ela já, pode ser que ela já pensou assim, mas não acho que foi ela, né? Não foi ela que me perguntou ainda, que fez essa pergunta, não. Então tudo que veio da carne para nós é má. Não é? Nós, irmão, você está na carne. Nós, irmão, nossa, olha como é que aquela irmã dança lindamente. Dançou no espírito. Você fala assim, é isso, gente. Nunca vi ninguém flutuar, nunca vi ninguém fazer isso, mas para nós, só que estava lá no nosso inconsciente. O nosso consciente está, tudo que é da carne é ruim e tudo que é do espírito é bom. Porque na nossa cabeça as sarcas a carne. E é interessante que Paulo vai recuperar nos seus escritos essa questão da carne. E uma leitura correta de Paulo vai nos mostrar que a carne nos constitui humanos. E é muito legal pensar na carne a partir de Jesus, do verbo que encarnou, o Logos do Theos, né? E o verbo encarnou, isso lá de João capítulo 1, do verbo que encarna, do verbo que se faz carne. E a partir disso, e aí nós vamos ver, acho que vamos começar a ver aqui um pouquinho das primeiras controvérsias ali do primeiro século. Algumas confusões se estabeleceram, e algumas a gente carrega até hoje. Algumas confusões acerca de quem Jesus era, ou de como se dá a composição desse Jesus que encarna. Porque se o nosso modelo de vida é Jesus, a gente precisa entender que Jesus, que é o nosso modelo de vida enquanto homem também, enquanto carne, num corpo encarnado, e aí nós não estamos falando de reencarnação, é de reencarnação. Jesus também viveu todas as limitações que nós vivemos. Se eu não me engano, o texto de Hebreus fala que enquanto homem ele passa pelas tentações que nós passamos. E o de Hebreus nos deixa isso aí. Ele passou por todas as nossas tentações e também viveu as nossas limitações. Nós vamos ver que hoje, como nossas limitações, ele teve fome, ele teve angústia, ele teve tristeza, ele teve decepção, ele teve sede. E é muito legal a gente pensar nisso. Porque quando a gente pensa em Jesus, a gente pensa na sua deidade, ele é Deus, a gente pensa, opa, se Jesus é Deus, para ele tudo era mais fácil.
Então é interessante a gente pensar em Jesus também a partir da sua humanidade, a partir da sua corporalidade, dele assumir essa forma. E aqui, quando eu estiver falando, irmão, se for fácil a pergunta, vocês podem fazer. Mas assim, vamos conversar, vocês têm a liberdade de conversar. Vamos ver até onde a gente consegue hoje. Se a gente não conseguir tudo hoje, esse tema esgota hoje. Então, é só na terça-feira que a gente volta a estudar aí. Ok? Então, eu ia começar ali sobre Cristo e tal, sobre a soteriologia, mas vamos começar aqui sobre as controvérsias. E aí eu vou passar para você pelo menos 5 controvérsias. O que é controvérsia? 5 pensamentos acerca de Jesus que nascem ou na época de Jesus, ou até o ano 500, mais ou menos. Porque essas controvérsias dentro da igreja, elas nunca vão acabar, mas elas vão ter o escrito que as mostra como heresias no ano de 451, no concílio de Calcedônia. Nós vamos ter o primeiro concílio muito legal, que vai ser o concílio ecumênico, né? Nós vamos ter o concílio de Jerusalém em Atos 15, mas vamos ter o concílio ecumênico em 328, depois 325, e depois nós vamos ter esse 451, que é o de Calcedônia, que eles vão acabar com praticamente todas as controvérsias cristológicas que nós temos. Primeiro que nós vamos ver é o ebionismo. Ok? A gente não sabe, não se tem ao certo quem foi o fundador dessa controvérsia. Mas ela dizia o seguinte: eles negavam a natureza divina de Cristo. Ou seja, para eles, Cristo, ok? Eu coloco só para não é divino, ok? Cristo, dentro dessa controvérsia, que inclusive atinge a igreja, isso tudo aqui nasce a partir da igreja, Cristo não é divino. Mas ele tinha uma relação, próxima, especial com Deus. Ok? Foi um homem santo, foi um homem consagrado, mas ele não era Deus. E aí, quando que algo sobrenatural vai acontecer com ele? E aí, muitas controvérsias vão falar sobre isso, e a gente precisa de entender onde a gente podia parar só para estudar sobre Jesus ser batizado. Porque para os ebionitas, e aí a gente precisa entender que toda controvérsia, ou que toda heresia, nasce a partir da Bíblia. O pessoal vai pegar o texto bíblico, eles vão falar o seguinte: quando e aí eu coloquei Cristo, tá vendo? Eu não coloquei Jesus. Cristo que é o quê? É o Messias, ou enviado. Ou seja, o Messias não é divino. Porque eles vão lá no Antigo Testamento e falam assim: não teve ninguém divino. Isso não aconteceu lá também, não acontece aqui. Agora, quando acontece algo especial com ele, quando ele assume, ou quando alguém habita nele, a partir do batismo. Por quê? Porque aí vai lá ler o texto de Mateus, ele vai lá ler o texto de Lucas, né? Lucas então, que vai mostrar, e aí, este é o meu filho amado, que eu estou fazendo. Então, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor vem e entra na vida de Jesus, e a partir dali, ele vai começar o seu ministério, e aí começa a é levado ao deserto, e passa por tudo, tal. Então, o que os evangelistas vão falar? Não, ele é uma pessoa fantástica e tal, assim como outras pessoas, mas ele é diferente, porque ele tem uma relação mais próxima com Deus, e o batismo dele é uma marca, e a partir do batismo dele, toda a plenitude, eles vão pegar o texto, né? Se eu não me colocar isso, toda a plenitude de Deus vem habitar nele. Ok? Beleza. Deu para entender? Pode fazer a prova depois? Beleza. E aí, para eles, presta atenção, isso aqui é interessante. Cristo é diferente de Jesus. Existiu Jesus. Quando passa a ser o Cristo? Quando?
batismo. Então, para eles, esse Jesus histórico, vamos chamar de histórico, então só para a gente entender, o Jesus histórico não é tão importante assim. O que é importante é quem? O Cristo. Então, quando a gente está a soteriologia, quem que traz a salvação para nós? Então, o que aconteceu, como é que foi, não importa. O que importa, o que Jesus toca, não importa tanto. O que importa é o Cristo, e o Cristo existe a partir de quando? O Cristo vai existir a partir do batismo. Ok. Nós vamos ter uma outra aqui, que aí são os docetas. O docetismo. Galera, pode perguntar, porque eu tenho outra partezinha aqui que é mais. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia, que eu sei que às vezes é difícil, mas é só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Se der tempo, a gente vai entrar aqui na parte, na outra parte aqui, que era que eu iria começar. O que é o docetismo? E aí, doceta significa parecer. Docetismo significa aquele que aparenta ser. Eles também. Opa, vou fazer palma agora. Dia 12 ele está aí cantando com a gente. Glória. Então, o epianismo, Cristo é Cristo. Ele não é divino, ok? Pai do Senhor, nós estamos estudando. Senta aqui na frente, Senhor. Guardamos esse lugar aqui. Não, Senhor, guardamos aqui para nós. Que é isso? Que é isso? Desses dois aqui que eu fui na casa deles um dia, eu comi uma pizza. Tem muita gente que nunca pagou uma pizza para nós, mas eu fui na casa deles que comprou pizza para a gente. Ou seja, Desculpa aí, gente. tranquilo, queridão. Nós estamos em casa. Então, o epianismo, Cristo não é divino, ok? Se Cristo não é divino, existe encarnação do divino? Ele encarnou, a encarnação como... Não, então, ou seja, quando que o Cristo aparece? A partir do... Precisa entender, porque, querendo ou não, algumas dessas controvérsias do primeiro século estão dentro da gente. A gente só não discutiu, ou talvez a gente só não sabe o nome. Ou quando você vai conversar, às vezes, com o testemunho de Jeová e tal, você vai ver que algumas coisas têm a ver com o que eles pensam. Apesar que o grande problema deles é o Espírito Santo. Um dia, quando a gente vai dar sobre pneumatologia, a gente estuda sobre o Espírito Santo. Ok, aí os docetistas, isso aqui vem com parecer. Por quê? Eles vão lá e vão pegar aquele texto de Filipenses que fala assim, a semelhança de, lembra de Filipenses, não sei se é 2,6, não tenha preocupação ser filho de Deus, ou ser igual a Deus, antes ele se esvaziou. Eles pegam essa palavra, eles falam assim, lá não está falando que eles entendem isso, tá? Eles vão pegar. Ele não está falando que Jesus foi homem, mas que Jesus se tornou como figura humana. Se tornar como, o que os docetas vão falar? Se tornar como não significa que ele foi. Então ele ficou parecido. Então o docetismo vai falar o seguinte, se ele foi parecido, ele também não é encarnou. E é importante a gente entender isso. Por isso que lá, se não me engano, 1 João, quando o pessoal usa para expulsar o demônio, que o texto lá fala assim, e aquele que não confessa que Jesus veio em carne, o texto é João refutando as heresias. Porque João está falando assim, vocês precisam entender, Jesus encarnou, Jesus foi carne. Jesus foi ser humano, como nós. O texto de Hebreus fala que Jesus vive as nossas... Jesus passa pelas dificuldades que a gente passa. Jesus vive as tentações que a gente vive. Aí você vira e fala assim, Deus pode ser tentado? Deus não pode. Alguém fala assim, ninguém tenta o Senhor. Ok? Agora Jesus foi tentado? Jesus é Deus? Jesus é Deus. A galera do primeiro século está falando que Jesus não. O epianismo fala que Jesus não foi divino. O docetismo fala que, sendo divino, ele não encarna. João vira e fala, não, Jesus encarnou. O escritor de Hebreus fala assim, e ele passou por tentações.
Como que a gente resolve essa questão? O Jesus histórico, que a gente chama de histórico, o Jesus homem, ele foi homem como a gente. E esse Jesus homem, que é Deus, enquanto homem, ele passou por todas as tentações que a gente passa. Agora, se eu falo que ele não encarnou, eu também vou falar que ele também não passou pelas tentações, vou chamar de carnais para a gente poder entender, carnais que a gente passa. Agora, se eu entendo que ele encarnou, e se Hebreus está falando a verdade, que eu creio que está, Hebreus falando a verdade, que ele está falando, Hebreus falando a verdade, Jesus venceu tudo. Enquanto Deus ou enquanto homem? Isso aí é um negócio legal. Senão a gente não entendeu? Porque se ele venceu enquanto Deus, você pode vencer, você pode andar como ele andou? Não, ele é Deus. E se ele venceu enquanto homem? Se eu sigo o caminho que ele seguiu, não por força e mérito meu, porque a gente não tem. Aí a gente já entra em outra controvérsia que vai ser a questão do pecado, que nós vamos ver isso aí só lá em Agostinho. Agostinho vai formular isso lá no ano 300 e pouco para 400 e pouco. Mas nós erramos. Agora, se a gente segue o caminho que Jesus seguiu, se a gente se submete como se submeteu, e a gente precisa entender que isso não é questão moral, você não vence pela sua moral porque isso é ruim, você vence pela força de Deus através do Espírito que habita em você. E é assim que a gente consegue tentar caminhar. Porque a gente erra mesmo, a gente não consegue vencer como Deus venceu. Mas a única forma de se aproximar é deixar com que uma outra força conduza a nossa história. Qual é o nome dessa força? Que é uma pessoa. Ok? Senão nós vamos cair lá nos nossos primos testemunhos de Jeová, que vai falar que ele é uma força ativa de Deus. Apesar de que a gente poder trabalhar que ele é uma força ativa de Deus porque ele atua, mas ele é uma pessoa. E aí tá vendo como é que vai fazer sentido quando você pensa como os ebionitas? Espírito Santo é uma pessoa? Ok. Ele vem sobre Jesus no batismo? Então os ebionitas, eu preciso entender que toda heresia você precisa entender que eles partem de um princípio e de uma verdade. Nenhuma heresia parte direto da heresia pela heresia, ela parte de uma parte da verdade. Pelo menos as que são bem formuladas, né? Porque tem uns que dá para acreditar. Beleza? Tranquilo. Isso aqui é só para a gente pensar. Que aí, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pensando bíblico teologicamente, ok. Os docetistas negavam a realidade. Se aparecer, eles negam a realidade do quê? Do corpo. Lembra que eu comecei falando sobre as sarques? Por que nós temos um problema com a carne? O pessoal ensinou para nós que a carne é ruim, que a carne é ruim. Irmão, esse conceito da carne ser ruim, vou voltar a falar o que eu falei no início, não é judaico, propriamente dito, ele é grego. Quem que é aquele filósofo Tomás Cicuta que eu esqueço? Sócrates, né? Tomás Cicuta e morre. Quando Sócrates toma-se o veneno e morre, olha o que ele fala lá de morrer. Ele falou o seguinte: gente, não fica triste não, porque até que enfim a minha alma está livre. Um conceito que Platão vai trabalhar muito, né? Platão vai trabalhar o dualismo sobre o mundo real, que é o mundo das ideias e tal. E o cristianismo assumiu isso. O bom está no mundo espiritual, não é isso que o pessoal fala? E o mal está no mundo físico. Quem criou o mundo físico, gente? O Senhor é a terra e tudo que nela habita. O sistema está entregado, o sistema está com o inimigo mesmo. Agora a gente tem que tomar cuidado de não demonizar aquilo que Deus não demonizou. Tá vendo como é que uma coisa você vai ligando com você fala, poxa, interessante, como é que eu... Por isso que eu acho interessante, e aí a gente vai trabalhando nisso, eu vou brincando aqui com a questão da igreja, a gente não precisa ter medo de expressões artísticas dentro da igreja. Porque atrás de toda coisa, de toda boa cultura, tem que estar Deus. Porque é Deus que é criador do que é bom. Deus que é criador do que é belo. Só olhar para mim.
Oh, eu senti que esse sorriso foi. Amém. Não é nem eu creio, que aí se seus olhos estão vendo, né? Preciso ter fé para isso, seus olhos estão vendo. Aí, tá vendo? Eu nem eu fico até sem graça, no lado mais dele eu falo assim, Senhor, amado. Eu sei, é difícil resistir, mas vamos voltar aqui. Daniel não vai nem voltar mais na igreja. Hã? Daniel não vai nem voltar mais na igreja. Não, se eu sou casado, estou tranquilo. Eu resolvi na minha vida. Ok, o docetismo, eles negam a realidade do corpo. Ou seja, o mal é inerente à matéria. Mas, irmão, porque é difícil entender isso. Isso está presente dentro do cristianismo? Eu não vou falar mal, porque esses nossos irmãos contribuíram muito, não estou falando isso erradamente. Lembro que toda heresia nasce a partir de parte da verdade. Quanto mais pentecostal, mais neopentecostal, pentecostal no sentido, neopentecostal já é outro esquerdo. Quanto mais pentecostal, mais o cara briga contra a carne. Está vendo que você está na carne? Ah, não, esse povo é da carne. Você está usando essa roupa por causa da carne. Você está usando batom por causa da carne. Você assiste isso por causa da carne. Então, de conta. Por quê? Porque para esses nossos irmãos, toda a matéria é ruim. Nós temos isso no nosso meio. Nós temos, por exemplo, em relação à música. Para a música, para uma bateria estar na igreja, foi uma dificuldade tremenda. Para a guitarra, foi uma dificuldade tremenda. Porque a gente sempre acha que essas questões da matéria são ruins. Eu sei, não é de Deus, não. Isso aí não pode ser de Deus. Uma coisa que é muito legal da gente entender quando a gente vai falar da missão querigmática da igreja, ou seja, da missão da proclamação da igreja, irmão, a gente não pode confundir conteúdo com forma. A forma, ou seja, os meios que a gente usa para anunciar, tem meios que a gente pode usar tranquilamente. O conteúdo ainda é a palavra. A gente não pode fugir de conteúdo. A forma, se vai usar uma música, um MPB, um samba, um rock, se vai lembrar de James Brown e vai pensar no funk, né? Porque a gente acha que o funk está aqui, mas vai lá para James Brown. Todos nós que temos um mês desse tamanho, a gente lembra lá de James. Se a gente vai pensar, peraí, o conteúdo, se o conteúdo é a palavra, a forma, quando ela não agride a palavra, ela não é pecado. Aí eu estou falando isso e estou trabalhando, lógico que eu estou trabalhando tanta coisa ao mesmo tempo, só para a gente poder entender de como a gente acha que isso ficou lá atrás, mas como a gente não sabe o nome, mas ainda existe no nosso meio pessoas docetas. Não no sentido talvez de Cristo, mas no sentido da sua mensagem. Tem que ser assim, 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 se não for assim, porque a matéria é ruim, o mundo é ruim, tudo o mundo é ruim. Beleza? Para eles, a matéria é má. E aí, como que eles enxergam a Cristo? Eles enxergam a Cristo, vou usar o nome aqui, qual é o nome do corpo de Cristo? Se Cristo não encarnou, o seu corpo aí é pneumático. Pneumáticos, ou pneumático, ou seja, é um corpo espiritual. Aí eles vão pegar o texto lá, ele tem semelhança. Ele não é. Ele vai pegar, e aí eles vão fazer uma bagunça com o texto e falar, ele não encarnou. Então o seu corpo, ele tem semelhança. Você consegue fazer tudo que ele consegue fazer tudo que o corpo faz, mas o corpo dele é pneumático. Por isso que Paulo vai estar tratando contra isso, por isso que João vai estar tratando contra isso. Jesus, e aí eles vão pegar, por exemplo, o Antigo Testamento, e o Antigo Testamento, todos, o que a gente chama de aparição de Deus, por isso que é bom você escrever, porque é umas palavras que a gente às vezes não... toda aparição de Deus no Antigo Testamento é chamada de teofania. Então eles vão falar o seguinte, Jesus é a teofania, é uma teofania. Ok? Lembra lá quando Abraão aparece 10 pessoas para Abraão, vai conversar e tem um com o Senhor e tal, Abraão e tal, lembra disso? A gente chama isso de teofania lá no Antigo Testamento. Ou seja, no Novo Testamento, os docetas vão falar o seguinte, isso também é uma teofania.
Isso também é uma aparição de Deus. Beleza? Agora nós vamos para esse aqui que deu confusão pra caramba. Porque arianismo. Vou colocar de Ario, né? Ario que é o fundador disso aqui. O arianismo, o ariano, o que eles vão falar? Eles negam a integridade da natureza divina. Irmãos, nós vamos terminar com o desenvolvendo. Para a gente, Jesus é 100% Deus e Jesus é 100% homem. O que o arianismo vai falar? Que Jesus tinha uma parte de Deus, só para a gente poder entender a grosso modo, né? Jesus tem 50% Deus, 50% divino e 50% humano. E Ario foi um bispo, para você entender que isso tudo surge no seio da igreja, foi um bispo e o arianismo ele vai ser refutado em 325 no Conselho de Nicéia. Eles vão quase expulsar ele. Na verdade, expulsa ele, mas ele ainda continua tendo força onde ele está. Se eu não me engano, ele é um bispo oriental. Quando eu falo oriental, está de Constantinopla para lá, ocidental de Alexandria para cá. Talvez vocês não saibam, mas vem aqui. Quando vem na terça-feira que você aprende o que é isso. Tá? Negava a integridade da natureza divina. Ou seja, para ele, o Logos, o verbo, se une à carne. Em determinado tempo, você vai ver que eles vão quase voltar no embrionismo de novo. Está vendo que no batismo o Espírito desce? Gosta de macão. Logo, o mundo sobre a humanidade de Cristo. E ele não é absoluto. Por quê? Porque você não tem Deus na sua plenitude e você também vai ter a carne na sua plenitude. Não existe um absoluto. Ou seja, mas nessa união, o Logos ela vai assumir um papel mais importante. Aí nós vamos ter, o arianismo é muito interessante e ele vai ser refutado também em 431 Constantinopla. E aí nós vamos ter um outro cara aqui que é fantástico, é outro bispo que deu problema. Isso aqui está meio complicado. Tem um irmão que falou para mim arrumar um quadro. Não, tem um amigo meu que falou, acho que tem um quadro na igreja, eu vou te dar, o Enéas. E dá lá para nós, que o negócio está complicado. E essa aqui é outra coisa, nós temos o nestorianismo. E o que o nestorianismo vai ensinar? Negava a união real entre as duas naturezas. Nestorianismo. Isso, de Nestório. Ele negava a união real das duas naturezas. Quais são as duas naturezas? Isso. Então, presta atenção que a discussão sempre está entre as naturezas, humana e divina. Para nós, Jesus é Deus? Sim. Quantos por cento? 100%. Para nós, Jesus é homem? Sim. Quantos por cento? 100%. Agora, explicar isso já é complicado, porque aí a gente não consegue, nossa mente não... Aí você pega, por isso você vai pegar o credo de Seno, o credo de Constantinopla. Para nós é importante, talvez a gente separe um tempo só para estudar os 4 primeiros concílios. Os 4 primeiros concílios formam a base da fé cristã no mundo. Todo mundo que se diz crente, que ama Jesus de verdade, os 4 primeiros concílios é que formou a nossa fé. E aí quando eu falo, aí só para você entender, são os concílios ecumênicos. O que é o concílio ecumênico? O concílio ecumênico é o concílio que os bispos saíram das suas regiões e foram discutir o assunto. Nós tivemos um concílio antes do concílio ecumênico, nós tivemos concílios menores, tivemos concílio dentro da Bíblia, tivemos, que é Atos 15. Ele não é ecumênico, por que ele não é considerado ecumênico? Porque ele é só do pessoal que está em Jerusalém. Ok? Então ecumênico ali é porque
Falei desse, você não disse que a menina, já pega pra mãe, ele disse que a menina, ele acha bonito ela chorar, porque a voz aguda igual a dele e tal. Ele fala, não, ela é afinada, deixa eu ver. Complicado esse negócio. Sustentável, aí o que ele vai colocar? Que existem, isso aqui é importante, que existem duas naturezas. Então nós temos duas pessoas, ok? E essa é uma grande heresia, que vai falar, nós temos duas naturezas, uma divina e uma humana. Então, em Cristo nós temos duas pessoas. O que o concílio vai falar? Nós temos duas naturezas, em quantas pessoas? Em uma pessoa. Nele habitou toda a plenitude, é o que a Bíblia ensina. Jesus Cristo, para ele, Jesus Cristo é Deus. E aí presta atenção nesse jogo de palavras. E homem. A gente chama de teologia ortodoxa. Ortodoxia de reto. Dentro da ortodoxia, Jesus agora é esse aqui, ó. É Deus, homem. Deu para sacar a diferença? A sutileza? Para nós pode. Jesus é Deus e dentro do que a gente chama da ortodoxia, Jesus é Deus, homem. Uma coisa só. Aí ele vai colocar, não há encarnação real, apenas um grau mais elevado de união mística. A encarnação de Jesus se dá quando? Vou tentar pensar aí. Se dá quando a encarnação de Jesus? Levanta aí e mostra, pessoal. Você mostrou de um jeito legal. Ele mostrou de um jeito legal. Eu queria que ele mostrasse para o pessoal. Maria. Mas o jeito que ele fez foi mais legal, que ele falou quando Maria. O jeito dele foi muito legal, porque olhando dá para a gente perceber. Lógico que aí já está. Aí já é tipo de elefante, já passou os nomes pelo jeito aí. Mas Jesus é Deus homem. Lembrando 100% Deus, 100% homem. E aí ele vai falar, eles vão negar isso. Não há encarnação real, apenas um grau mais elevado de união mística. Ou seja, Jesus é um homem que foi deificado. Não, Deus é quem encarnou. Ok? Jesus não foi. E aí, se você pensar nas religiões modernas, ou religiões orientais, você vai elevando e vai subindo, não é? Você vai se tornando mais puro, você vai se elevando, você vai se tornando. Você vai tomar cuidado que até dentro do cristianismo a gente também pensa assim, você vai tornando mais santo e tal, e a gente tem que tomar cuidado com essa que a gente chama, e aí eu vou me tornando mais um Deus. Não, Jesus toma o caminho inverso. Jesus é Deus que encarna. Jesus é o Deus que se faz carne, que se torna homem como nós somos. Lembrando que, vamos só fazer diferença. Humano e pessoa são coisas. Deus é uma pessoa? Deus é pessoa? Isso, Deus é pessoa. Quando ele se torna humano? Na encarnação. Ok? Passamos um homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, assim, vamos pegar do mais simples só para a gente entender. Qual que é a parte mais simples? A parte mais tranquila. Você pensa, você sente, você toma decisão. Isso, quem faz isso é a pessoa. Você não age por instinto, você age pelo raciocínio. Quer dizer, pelo menos deveria ser assim, né? A maioria a minha esposa está lá embaixo, né? A maioria dos homens, às vezes, parece. E qual é um dos grandes problemas que nós temos na sociedade moderna e pós-moderna? E você vai ver talvez muita gente pregar e falar sobre isso. É nós deixarmos de ser pessoas e começarmos a nos tornar animais irracionais. E o pecado faz isso. Ele tira de nós a nossa personalidade e vai nos animalizando. O pecado fez isso com a gente.
É ou não é? Você agiu igual um animal. Pois é, você se afastou muito de Deus mesmo. Beleza? Beleza, vamos lá. E aí nós temos um tipo aqui que são os eutiquianos. Ainda tinha uns apolinários, mas eu nem pus aqui. Isso, os eutiquianos negavam a distinção e a coexistência das duas naturezas, defendiam uma mistura de ambas. Ou seja, só para vocês poderem entender, os eutiquianos vão defender mais ou menos isso aqui, ó. Deus, homem. Aí, ele vai falar, quando isso aqui junta, surge uma terceira natureza. Ok? Então os eutiquianos vão falar que diferente do que a gente pensa, que isso aqui é uma coisa só, em Cristo. Está dando para entender? Os eutiquianos vão falar que disso e disso surgiu isso aqui. Negavam a distinção e a coexistência das naturezas, defendiam uma mistura de ambas. Ou seja, eles vão criar uma terceira natureza, que é um humano absolvido pelo divino. Mas não absolutamente. Então, a gente encontra dificuldade nessa aqui, com certeza. Por quê? Porque senão nós vamos negar, inclusive, alguns aspectos da encarnação. E você precisa entender que negar a encarnação é diretamente, porque às vezes somente você está vendo isso que a gente não consegue chegar lá, negar a encarnação é negar a remissão dos pecados através do sangue da cruz. Porque se ele não encarnou, logo, como a cruz é ineficaz, ele não morre na cruz. Se o docetismo fala que ele tem aparência, quem morre na cruz não é um humano. Não é o Cristo humano, é o Cristo pneumático. E o pneuma, segundo eles, não morre, Cristo não morreu. Se Cristo não morreu, Cristo não ressuscitou. Por isso que Paulo vai trabalhar lá no livro de 1 Coríntios capítulo 15. Se nós não acreditarmos que Cristo morreu e ressuscitou, vai a nossa fé. Por que Paulo está trabalhando? Por que João está trabalhando? Porque eles estão indo contra tudo isso que está nascendo junto com a igreja. Porque a igreja não nasce bonitinha do jeito que a gente pensa. Ela nasce e cada um começa a pensar alguma coisa e começa a viver a partir, e começa a ensinar isso, divulgar esse ensino. Se você parar para ver, isso está revestido em muitas seitas e religiões da nossa época. Por isso é importante estudar a história da igreja, estudar a palavra do Senhor no prisma de pesquisar, para a gente não repetir os mesmos erros. O Enzo está lá no centro de pesquisa da UFMG. Como é que eles vão fazer lá, provavelmente? Eles vão trabalhando a partir dos erros. Não dá certo, não dá certo, não dá certo. Aí eles não voltam mais. Vamos tentar uma coisa nova, porque não deu certo. Não deu certo, não deu certo, não deu certo, não deu certo. Depois de 10 milhões de não deu certo, não aparece aqui a solução. A gente repete. A história tem que estudar a Bíblia, nesse livro. A história da igreja é aprender o que não deu certo. Não deu certo, estava errado, estava errado, estava errado, estava errado. O que está certo? Está certo, é isso aqui. Por que a gente cria heresia nova? Porque a gente, primeiro, a gente se acha inventor da roda. A gente acha que tudo vai nascer da gente. Não, a galera, nós temos 2000 anos de cristianismo, gente. Já se pensou em quase tudo, ou praticamente tudo que você vai falar. Quando o cara fala assim, eu estou com a palavra de Deus, uma revelação. Deixa eu te falar, tem 2000 anos já que esse negócio está rolando, gente. Tem 2000 anos, mais de 2000 anos. E diferente da gente, tem gente que vivia só para pensar nessas coisas. Por isso que é importante. A nossa fé, eu gosto dessa frase, a nossa fé também é histórica. Tem uma amiga que falou comigo assim, não, mas na nossa igreja eles parecem mulher. Eu falei, não, nós estamos só ensinando. Aí o pessoal tinha curiosidade para estar em casa, mas a gente precisa ensinar.
Se a gente não ensinar, o que vai acontecer? Nós vamos repetir o mesmo erro, uma hora ou outra a gente cai no mesmo erro. Agora, se a gente ensinar, até quando a gente errar, fala assim, pastor, você falou aquele negócio lá interessante, mas não caiu no docetismo, não? Ou é bom a gente rever isso aí, porque já não caiu no nestorianismo, não? Não caiu no ebionismo, não? Ou se você não souber a palavra, porque às vezes é difícil de decorar e tal, mas você vai saber, aqui disse ensinar um negócio, será que a gente não está caindo nessa, não? Ou será que talvez na nossa oração e na nossa relação com Deus, a gente não se relaciona com Jesus a partir de uma concepção errada de quem Ele é? Os antiquanos negavam a distinção e a coexistência da sua natureza. Como eu falei, para eles uma nova natureza surge. E aí, para a gente estar terminando aqui, as controvérsias dos seus pontos. 3 coisas são, em toda controvérsia, nós temos 3 realidades que geralmente são comuns. Primeiro, a realidade das 2 naturezas. Isso sempre é um problema. Segundo, integridade das 2 naturezas. E terceiro, união das 2 naturezas. O que é a doutrina ortodoxa? E aí, quando a gente está aos concílios, que vai ser confirmado no ano de 451, no concílio de Calcedônia, o que ela ensinava? Na pessoa de Jesus Cristo, há 2 naturezas. Realidade e integridade. União em uma só pessoa. A encarnação chama de hipostases, ou seja, ele encarnou. E o texto de Filipenses 2, 5 a 9, alguma coisa, se eu não me engano, lá a gente chama isso, e isso é importante essa palavra, tá? É a kenosis. O que foi a kenosis? É o esvaziamento. Ok? Então, talvez esse é um foco de estudo muito legal quando a gente estudar psicologia. Como se deu o esvaziamento? E aí é pano para outra discussão. Aí nós vamos passar por cima aqui para a gente ter uma ideia. Jesus, quem crê que Jesus é Deus? Amém. E quem crê que o que está lá, a kenosis, quando acontece em Jesus, o que acontece? Ele sendo Deus, sendo igual a Deus, não teve como usurpação, ele se esvaziou, isso é kenosis. Ele se esvaziou, se tornando em figura humana. Hebreus fala que sofre as mesmas tentações que a gente sofreu. Enquanto homem ou enquanto Deus? Enquanto homem. Porque a Bíblia fala que Deus a gente não tenta. Então, quando ele passa como homem. E aí, qual que é o grande problema aí? Você vai ver, tem livro que vai defender uma coisa ou outra e é complicado. Quando Jesus Jesus é Deus, quem que afirma que Jesus é Deus? Ele mesmo. Eu e o Pai somos um. Eu quero que vocês sejam tão unidos, sejam um enquanto igreja, e nós estamos juntando as nossas perfeições enquanto as nossas imperfeições, enquanto Jesus está unido com o Pai. Outra coisa que a gente tem que lidar, e aí que essas controvérsias aqui nos ajudam a esclarecer. Jesus sendo Deus, Ele é Deus desde quando? Desde o seu nascimento. Mas quando Ele entende isso? Através da Escritura. Ele aprende. A Bíblia fala que Jesus crescia em graça e em conhecimento. Ou seja, ele está lendo, a mãe dele conta a história, o pai dele conta a história para ele lembra logo do final do ano da música de Roberto Carlos e canta: esse cara sou eu. Porque senão nós vamos ter uma confusão muito grande de pensar na humanidade de Jesus a partir das categorias do divino. Você tem que pensar na humanidade de Jesus a partir da categoria a partir do que é mais próximo a nós, da nossa humanidade. Começa a ler, ele tem uma relação com o Pai, começa a ler, ele ora, ele aprende a ler, ele aprende a escrever, né? Ele aprende e a partir dele ele fala: opa, eu e o Pai somos um. E a gente precisa entender que enquanto homem Jesus aprendeu, enquanto homem Jesus estudou, não existiu vantagem, presta atenção, uma vantagem como a gente pensa em Jesus. Tanto que o texto sobre ele aprendeu a partir do sofrimento.
Ele teve que ir lá lutar, ele correu atrás, ele sofreu, ele sentiu tristeza e tal, e ele... E é assim que é a vida cristã. Como que a gente se descobre filho de Deus? A partir da caminhada. Opa, isso aqui eu tenho direito, esse aqui é o meu dever. A Bíblia fala isso aqui a Bíblia fala. Lembra? Nós pegamos há 3 semanas atrás sobre Jesus, e qual que é o texto que Jesus lê? Quando ele entra na sinagoga, lá na terra dele. E o Espírito do Senhor está sobre... Aonde que ele lê isso? Não, em qual cidade que ele lê isso? Em qual cidade que ele lê isso? Vocês estão lembrados? Quando ele volta lá na cidade dele, em Nazaré. E o pessoal vira e fala assim, não, isso é mesmo, o que o pessoal faz? O pessoal não dá ideia, gente. Qual que é a palavra do pessoal lá? Porventura, esse aí não é o filho de José? O carpinteiro? Ele era uma pessoa justa, ele era uma pessoa boa, mas ele não era, só para a gente entender, tá? Como a gente imagina, extraordinário. Senão o pessoal não fala nisso. Porventura, esse aí é o filho de José, gente. Que isso? Esse é o filho de José? Esse cara aí estava aí. Calma e tal. Mineirão, cruzeirense. Qual quer dizer? Não, o pessoal fala, será que Jesus nascesse onde seria cruzeirense? Não, eu acho que ele ia continuar sendo cruzeirense, gente. Eu acho que ele ia mudar. Ou seja, aqui, presta atenção. Heresia parte da lei, mas heresia parte do Padre Perdão. Por isso que ensinar às vezes é complicado, o pessoal volta para a gente. Então o que acontece? É importante a gente pelo menos ter essa ideia. O caminho de Jesus foi um caminho humano ou divino? Jesus foi um caminho humano, a partir da divindade que habitava nele, mas foi humano, ele aprendeu, ele não era, vamos colocar a partir da nossa concepção para a gente entender, ele teve que ir na escola, teve que estudar, teve que trabalhar, teve que discernir o certo do errado. A partir das Escrituras e da interpretação das Escrituras é que ele se enxerga. Enquanto homem, foi assim. Aí ele fala assim, eu venci o mundo, vem de bom ânimo. Ou seja, eu percorri o caminho, percorro o caminho comigo. Lembrando que esse caminho não está falando só de moralidade, está falando de entrega. Se eles falassem só de moralidade, muita gente Jesus não aceitaria. Está falando de entrega. Então ele aceita a prostituta, ele aceita o cobrador de imposto, ele aceita o chefe dos publicanos, ele aceita a mulher, ele aceita a criança, porque ele está falando de moralidade. E a gente tem que tomar cuidado, porque dentro do nosso conceito a gente trabalha mais moralidade. Você está assim, você não pode, você é ruim, tal, você vai para o inferno. A gente trabalha nas categorias da moralidade. Cristo trabalhava na categoria da entrega. Você não é bom mesmo não, mas se entrega. Ó, vá e não peques mais, não faça de novo não. O que você fez eu estou falando que é certo. E aí, só para a gente concluir, que a gente nem entrou no autofone, que essa aqui foi só uma só, tá? Agora, aqui ontem à noite eu pensei para hoje. Essa aqui é um e-mail, que seria a gente trabalhar os textos, né? Mas aí é muito interessante a gente pensar e a gente refletir sobre a partir dessa humanidade de Cristo e falar, Senhor, eu quero seguir esse caminho de entrega. Você é perfeito? Não. Mas a gente tem que aprender a se entregar, tem que aprender a se colocar como Cristo se colocou. Entendendo, presta atenção. Cristo não veio trazer um conceito moral de aperfeiçoamento, tá?
Cristo não quer fazer com que você seja uma pessoa melhor. Cristo quer que você, através de Cristo, Deus quer que nós sejamos outra pessoa. Lembra da conversa que Jesus tem com Nicodemos? Ó, tem que nascer de novo, filho, do jeito que está, não dá. Nossa, porque as filosofias vão ensinar, ou as religiões vão ensinar para a gente que a gente vai andar e nós vamos aperfeiçoar, que nós vamos melhorar e que nós vamos nos elevar. O cristianismo não é aperfeiçoamento, não é elevação. Não, o cristianismo é morte e ressurreição. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Ok? E esse é um conceito importante para a gente, porque a gente às vezes não entende. E sem querer, a gente tira as coisas. Porque Deus quer que você seja melhor, porque Deus quer mudar a sua vida, para você ser uma pessoa. Não, Deus quer que você morre mesmo. E Deus quer que você morre. Porque a partir da morte se tem um novo nascimento. Bem interessante isso, né? Senão nós vamos entrar na religiosidade que todo mundo fala e nas religiões, por exemplo. Nas religiões orientais, inclusive, isso é muito bacana. Quem não encanta, você vai lá, uma mulher oriental, que faz yoga, que faz sei lá o quê, Ana Maria Braga, nesses programas você vê. É bonito para falar, nossa, que eu era assim, e que de repente eu comecei a fazer entrei no budismo, e agora eu sou uma pessoa melhor. Quem já ouviu isso, esse testemunho? Eu era assim, eu era muito nervoso, e fui fazer yoga, e agora eu tenho mais controle, inclusive até hoje na área esportiva. Então não é? Você vai escutar um corretor e tal, os caras falam, não, agora eu sou adepto de tal coisa, depois disso meu desempenho melhorou. Aí o cristianismo está indo meio passo. Não, agora, nossa, eu era assim, mas eu tenho, e agora eu sou melhor. Não, fala com você, Deus quer que você morre, filho. Deus quer que a gente morre. E esse é que é o nosso desafio, todo dia tomar a cruz. E lá, o que é tomar a cruz? É ir para lá e ficar vivo ou morrer? Morrer. Deus nos quer fazer um novo homem, uma nova mulher, a partir do nada. É isso que Paulo está ensinando. E o fruto do Espírito é o amor. E a partir do amor, nós temos paz, humildade, domínio próprio. Você fala, mas esse não sou eu, não, esse é Cristo. Para você ser como ele é, tem que morrer. Amém? Amém. Amém. Deu para... Nessa miscelânea, deu para pegar alguma coisinha? Amém. Ninguém falou nada, ninguém perguntou nada, não teve polêmica de nada, a gente fica até triste quando não tem. Mas assim, é legal. A minha ideia, porque eu sei que são palavras novas, e eu sei que às vezes o processamento é lento. Mas a minha ideia é que isso fique na sua mente e que você, a partir do que a gente passou, você tenha curiosidade de pesquisar um pouquinho. E eu espero que de alguma forma esse estudo tenha trazido algo legal para o seu entendimento e a partir do seu entendimento para a sua espiritualidade e a partir da sua espiritualidade para a sua vivência no dia a dia. Beleza? Beleza. Então, amém. Eu acho que vocês estão doidos para acabar mesmo, porque ninguém perguntou, ninguém falou nada. Ficou bem explicado? Por exemplo, a formação humana, né? O corpo, a alma e o espírito como um ser único. Isso. Como ser único. Como se daria, por exemplo, Jesus como homem, o corpo, a alma e o espírito dele? O espírito dele divino. Isso. E a questão do espírito humano. O espírito divino já fez parte dele no momento da concepção, né? O espírito divino, ele é Deus desde a concepção. Isso. Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Mas entender, por exemplo, nós como cristãos somos um ser com corpo, alma e espírito. E nessa morte, como é essa unificação do espírito de Deus em nós, Tá. Eu vou tentar, não sei se eu entendi, deixa eu tentar, se eu entendi, Eu acho que é assim, já quer dizer, Jesus quando ele é Um carro. Isso,
carne, ele tem um espírito divino, diferente do diabo. Isso, diferente. Nós temos o espírito humano. Nós temos o espírito humano. Isso. E como se dá no momento de conversão, por exemplo, essa purificação do espírito? Porque Jesus, como humano, ele também mas ele já era o espírito divino. O espírito dele já é divino. O espírito era um só, o espírito dele é divino. Ele não tinha espírito. Ele é Deus. Espírito divino. Ele é Deus. Ele tinha um espírito divino. Como isso se dá em nós? Nós somos corpo, alma e espírito, mesmo antes de converter. Eu já ouvi várias vezes na conversão de que nós não tínhamos o espírito, o espírito era morto, e aí, quando você se converte, você passa pelo espírito. Tá, Só que aí tem a diferença do espírito humano. Vamos passar duas. Na conversão do espírito divino. Vamos ter duas concepções, né? Porque, só para a gente entender que essa questão da dicotomia é o seguinte: você tem uma parte material e imaterial. Aí se você é dicótomo, você vai ter corpo, alma e espírito. Se você é dicótomo, como muitos estudiosos do Antigo Testamento, você vai ter uma parte material e uma parte imaterial. Quando a gente fala de parte, a gente tem que pensar como Jesus. Isso é uma coisa só, tá? Isso é na categoria de ensino para a gente entender. Não existe um ser humano, não existe almas vagando por aí, não existe. Ok? Morreu. Aí a terça-feira você tem que vir. Morreu. Morreu, cadê sua alma? Morreu, filho. Acabou. Está lá no estado. Não tem. Acabou. Por isso que existe ressurreição. Eu estou falando só para o pessoal entender. Tá? Dentro do ser humano, e isso é mais difícil da gente trabalhar, dentro do ser humano nós temos, quando você se converte, primeiro que a conversão tem que ser total. Então, a partir dessa conversão total, morte e vida também tem que ser totais. Por quê? Lembra que eu acabei de falar agora? Deus não quer que você se aperfeiçoe. Deus quer que você seja uma nova pessoa. Semelhante a quem? Então, quando a gente... o que precisa de ser... O que está morto, o que precisa de ser vivificado, pelo menos na minha concepção, é o todo. O corpo, a parte material e a parte material para ficar mais fácil. Quando morre o corpo, a alma e o espírito, como que esse espírito é vivificado? É o espírito humano vivificado ou o espírito... Mas eu estou tentando entender que tipo de morte. Porque você fala de morte, eu penso de morrer tomando tiro ou de morrer. Não, quando você fala que nós devemos nascer de novo. Isso. Em corpo, alma e espírito. Isso. Como ser. Como ser, completo. Isso. Ok. Ok, nós vamos nascer de novo com corpo, alma e espírito. E esse espírito que nasce novamente, quando a gente nasce de novo em Cristo, nós pensamos diferente. O que a Bíblia mostra para nós? A Bíblia mostra que, na verdade, que a gente fala de viver para a gente poder entender, mas a Bíblia mostra que está todo mundo morto. Que vós estáis mortos os vossos delitos e pecados. Essa é a concepção bíblica, pelo menos paulina. Você já está morto. O andar com Cristo, aí você é vivificado. Porque assim como morremos com Ele na nossa morte, que você está deixando as coisas para trás, nós teremos ressuscitado com Ele. É escatológico, porque está falando da parousia, da segunda vida, mas também é presente já na nossa existência do dia a dia. Porque você morre, tá dando para entender? Eu falo uns negócios que eu não entendo, mas mas porque fica bonito na frase, escatológico, fica bonito, aí você fala, vou impressionar. Mas quando salta, porque o Daniel está aqui hoje, você tem que dar até a moral. Então o que acontece? Quando nós não estamos mortos, só existe vida em Jesus. Estar com Cristo é ser trazido de volta à vida e trazido à vida em todas as suas potencialidades, inclusive e a partir e na centralidade da nossa humanidade carnal. Porque ser humano é ser como Jesus é. Fora de Jesus, a gente está morto e como morto a gente vive como animal. A gente se animaliza. Deu para pegar? Entenderam?
Sem Jesus, o homem está mais parecido com um animal. Qual que é o ser humano que Deus quer que sejamos? Cristo. Esse é o ser humano que Deus quer que a gente seja, Cristo. Como Cristo foi, como Jesus foi. Sem Ele, nós estamos muito distantes até da nossa humanidade. É nele que nós somos vivificados, é nele que nós adquirimos o que deveríamos ser. Também, e é importante, a partir de quem você é. Porque você não é. Agora vai ficar meio difícil, mas vamos dar para pegar. Você não é quem deveria ser por ser quem é. Você não é como Cristo foi, porque você decidiu, escolheu. Você não é como Cristo foi, porque escolheu na sua humanidade ser diferente. E a partir disso você está morto. E você está morto em todas as suas relações. Vamos lembrar de gente que a gente estudou. Você está morto para Deus, porque você está morto na sua relação com Deus. Você está morto. Lembra que o pecado nos afasta de 4 coisas. O pecado nos afastou de Deus, o pecado nos afastou da natureza, de Deus, porque a gente perdeu a comunhão, da natureza, porque o que era para a gente cuidar, a gente passou a destruir, do outro, porque se a gente é inimigo, a gente agora é inimigo do outro, marido agora, em vez de ser a relação do casamento, porque que a nossa base do curso que a gente está fazendo aqui é a Trindade. A relação com o marido e com a esposa é de inimizade, muitas vezes, e a gente está com ele mais pela gente do que por ele, e a nossa relação está com a gente mesmo. Isso é o que? Morte. Ser inimigo de Deus, do outro, de você e da natureza. Jesus é amigo de Deus, Jesus é amigo dele mesmo, Jesus é amigo do outro, e Jesus é amigo da natureza. Isso é vida. E talvez a gente pode pensar nisso em João, hein? Isso é vida e vida em abundância. Agora, fora disso, é morte. E a gente só vive as tensões e as discussões e qualquer coisa emotiva, e qualquer coisa, porque nós estamos mortos. No sentido de relação, no sentido de proximidade, no sentido de troca. A troca sempre tem a ver com o que é bom para mim, não o que é bom para nós. E aí, a partir dessa relação de volta com o Criador, a partir do Cristo, a gente entra no caminho dessa reconstrução, que também não é imediata, que não é de uma hora para outra. E aí, essa reconstrução para nós é complicada, porque aí a gente entende, eu vou colocar aqui essa parte material está ligada a Deus, e aí a gente não consegue ligar, sabe qual parte? O pessoal fala, é a parte material. Aí a parte material a gente vive as tensões e as discórdias, porque a gente acha que, e aí nós vamos pensar, né, no próprio Sócrates, agora a minha alma vai viver o perfeito. Então a gente vai pensar quando você faz um enterro, reparou que faz um enterro? Não, irmão, agora sim ele encontrou a paz. A gente não fala isso? Querendo ou não, quando a gente fala no enterro, não, porque essa pessoa agora ela está bem. Por quê? Porque a gente fala que viver no material é ruim. Entendeu? Não, viver aqui é ruim, viver aqui é ruim. Agora essa pessoa morreu e está bem. Por quê? Porque na nossa mente nós não temos conciliação com tudo que Deus fez para a gente ter. E a partir de Cristo nós temos que ter esse tipo de vida, que é uma vida abundante. Por isso que no novo céu e na nova terra, a perfeição, e aí é interessante, a perfeição, meu irmão, e é interessante entender sobre a igreja, a perfeição não está nas coisas, a perfeição está na relação. Vamos pensar agora que a gente está tentando trabalhar com os nossos casais. A sua esposa é perfeita? Lógico que vocês vão falar que é, vocês estão do lado dela. A minha não tem. Tá falando agora que você é perfeito aí, viu? Nem notei que ela tinha chegado, gente. Eu nem reparei isso, sinceramente. Eu falei, ó, coincidência, estão falando que era perfeito. Não. E ó, gente, olha, vou mentir, eu juro. Gente, eu falei, não. Mas aqui, o nosso problema, nossa sociedade, porque
comunidade como está, com pessoas imperfeitas, porque ninguém é perfeito. Se você busca uma relação perfeita com uma pessoa imperfeita, com uma pessoa perfeita, você só pode encontrar isso em Jesus. Não há como encontrar isso no outro, porque o outro é tão pecador quanto eu. Então a gente se relaciona a partir da categoria do amor. Tendo paz, ter longanimidade, tem que ter paciência, tem que ter domínio próprio. Aí você tem uma relação legal. Se você não tiver isso, é complicado. E a gente só tem isso, a gente cada dia morrer. Para ser como Deus quer que a gente seja. Cristãos. Cristão é o quê? É o diminutivo de pequeno Cristo. É que aí o pessoal colocou esse nome na galera lá, ainda na igreja primitiva. Amém? Não sei se explicou, mas Pai, te agradeço por essa manhã. Foi muito gostoso estar aqui, aprender do Senhor. Eu sei, Senhor, que às vezes são temas que às vezes não fazem parte do nosso repertório, do nosso costume, mas nós somos da igreja e a gente quer aprender e crescer no Senhor. Quero te agradecer muito, Senhor, porque como a gente pode viver coisas maravilhosas dessa manhã. O café da manhã, fantástico. O período em que cantávamos ao Senhor. Poxa vida, que coisa maravilhosa aconteceu essa manhã. E é muito legal essa manhã experimentar tudo isso. Saber que a unção do Senhor estava quando a gente tomava café, a unção do Senhor estava quando o Douglas ministrava louvor de uma forma tão sobrenatural, guiado pelo Teu Espírito, que nos levou a viver essa manhã um patamar muito gostoso da Sua presença. E agora estudando sobre cristologia. É muito bom viver isso. Abençoe, ó Deus, a vida de cada pessoa, nos dê um domingo muito gostoso da Sua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Que Jesus te abençoe. Até semana, até terça, depois que. E quinta, depois de casar. Ah, tá! Sexta é a noite do pijama para as mulheres. Convido as meninas aí, estão com a gente aqui hoje. Trazer um colchão, trazer um colchão. Eu queria deixar bem claro para você, não, você presta atenção. As meninas vão estar aqui, vai ter esse negócio de comer, talvez eu vou ter que vir para ajudar. Vai não.